Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso Encontrando o Seu Propósito, né? Eu fico muito feliz aqui de poder ser um instrumento de Deus para que você possa entender, né, sobre esse assunto tão importante, porque é o que vai dar significado à sua vida, né? E o propósito ele está muito relacionado à existência de Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque o propósito é entender, né, esse curso, na verdade, a proposta, né, do curso Encontrando o Seu Propósito, é que a gente entenda qual é a nossa missão de vida. E se a gente tem uma missão de vida, alguém deu essa missão, né? E se alguém deu, nada mais óbvio do que a gente entender que foi quem nos criou, né? Então, o Criador, ele nos deu uma missão de vida, nos chamou à existência e espera que a gente atenda a essa expectativa, né? É uma digamos assim, dos componentes, né, da minha oração, é pedir a Deus que me capacite para que eu atenda às suas expectativas, né, as expectativas que Ele tem e teve ao me criar, né, ao me chamar a essa existência, a me dar vida, né? Então, a gente vai aprender aqui bastante sobre esse assunto e eu vou te guiar aqui num passo a passo para que você entenda qual é o seu propósito especificamente. Então, primeira aula, o que é propósito? Então, segundo o dicionário de Oxford, propósito significa aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Jeremias 29:11, onde o Senhor fala que os planos que ele tem para nós são planos de paz, planos de bênção, né? Planos de prosperidade, né? Enfim, para nos dar uma esperança e um futuro. Falando em prosperidade, lá em 3 João, na terceira Epístola de João, no capítulo 2, logo ali antes de Judas, né, próximo de Apocalipse, a gente vai ver que o desejo de Deus para nossas vidas é que a gente prospere, a gente cresça em todos os sentidos, inclusive na nossa saúde, né? Como inclusive a gente pode ler ali no livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, você vai ver no capítulo sobre planejamento organizado, se eu bem me recordo, ele vai falar sobre a necessidade de cuidar, perdão, de cuidar da saúde. Se não for nesse capítulo, é um dos capítulos do livro, né? Então você pode, desde já, entender que é vontade de Deus que você cresça em todas as áreas, que você prospere pessoalmente. Agora, todas as áreas da vida e todos os aspectos do ser. Agora, como que isso é feito? É necessário muita dedicação, fazer uso de um recurso muito importante que hoje é desprezado, é negligenciado, é utilizado, na verdade, é subutilizado, que é o tempo, né? Esse recurso tão precioso aí que muitos, infelizmente, têm dispensado, têm negligenciado. Então a gente vê aqui que o propósito, ele não é uma meta. Uma meta você alcança, o propósito você não alcança. O que você alcança dentro do propósito é a definição, é o entendimento, é a conclusão que você chega em relação ao seu propósito especificamente. A partir disso, todos os dias da sua vida você vai viver, né, levando em consideração o seu propósito. Inclusive, isso vai aumentar muito a sua habilidade de tomar decisões, com mais rapidez, inclusive, porque você vai saber rapidamente qual é o seu propósito e se aquilo está alinhado com o seu propósito. Se não tiver, você não vai se envolver, né? Então, é pensar se de alguma forma oportunidades, né, vão surgir. Inclusive, uma das maneiras, né, na verdade, um dos fatores indispensáveis para que se alcance sucesso na vida, ou seja, aquilo que você deseja, é você ter uma capacidade, né, muito apurada, né, e é claro, com muito carinho, com muita educação, com muita empatia, você aprender a dizer não, né? Então isso é muito importante, porque oportunidades vão surgir, e inclusive muitas oportunidades que não estão alinhadas com o seu propósito. Então é importante que você aprenda a dizer não, se você tem uma dificuldade com isso, você pode buscar técnicas, você pode buscar ferramentas que vão te auxiliar aí nesse objetivo. Então, o propósito, ele é como nosso amigo aí, doutor Laí Ribeiro, ele explica, né? Ele fala que se você tem um propósito, é como se você caminhasse ao norte, né? O seu objetivo fosse caminhar ao norte e não chegar numa determinada cidade, Nova York, Londres, ou numa região, num país, França, enfim. E por quê? Porque uma meta você estabelece. Eu tenho uma meta, alcançar R$ 200.000
por mês, né? Vendendo meus produtos, oferecendo meu serviço, enfim. E um propósito, você estabelece, por exemplo, ir ao norte, nunca termina, sempre vai ter norte. Você vai chegar no norte, digamos assim, e aí você vai mais ao norte, você vai ao norte, você vai ficar, né, digamos que girando ali, né? Sempre indo ao norte, a leste, a sul, né, a oeste, qualquer direção que você definir, se você for ser guiado por esse, digamos, objetivo, que não tem fim, você vai direto. Então, não tem um ponto que você vai dizer assim, alcancei o meu propósito. Não, alcancei o entendimento do meu propósito, agora eu vou viver, né, considerando, levando em consideração o meu propósito, para que eu possa aí decidir aquilo que deve permanecer na minha vida, aquilo que deve entrar ou não. Então, é esse tipo de diferença que existe entre propósito e meta. Eu estabeleço uma meta, eu alcanço. Quando que eu vou alcançar? Daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos? Então, você estabelece a meta, estabelece a data, basicamente ali, você agora coloca um plano de ação e você vai, sua luta, né? Agora, o propósito, não. Propósito, você entende, qual é o meu propósito? É promover o desenvolvimento humano. Então, entre outras coisas, com mais detalhes, né? Só dando um exemplo aqui. Então, ali, não, eu vou promover o desenvolvimento humano. Quando que eu vou parar? Nunca. Quando que eu vou ter alcançado? Nunca. Então, você continua sempre, né, até o final da sua vida cumprindo com o teu propósito. O que muda dentro disso? Muda os níveis de excelência que você vai alcançar no desempenho do teu propósito. Então, você está desempenhando o seu propósito, você tem um nível de excelência. Sendo que, na medida que você vai, a gente vai ver aqui no terceiro ponto ainda nessa aula, na medida que você vai aprendendo, na medida que você vai adquirindo mais habilidade, na medida que você vai se refinando, você vai evoluindo nesses níveis de excelência. Então, hoje você tem um nível de excelência, você faz o seu melhor, mas o seu melhor está aqui, né? Digamos assim, está aqui nesse nível aqui, está vendo aí direitinho na câmera? Então, está aqui. Mas aí você aprendendo cada vez mais, obtendo conhecimento, estando com pessoas que têm uma mensagem que edifica, que tem uma alta frequência, o que você vai fazer? Você vai elevar seu nível de excelência para um outro patamar. Né? Então, agora o seu melhor não é o melhor de antes, da semana passada. Né? Na verdade, o ideal é que nem que seja ali 1%, mas que haja um crescimento diário. Eu aprendi mais alguma coisa, eu implementei mais alguma coisa, né? Eu coloquei ali em prática, eu mudei mais alguma coisa dentro do meu mindset, né? Que é a nossa mentalidade. Então, isso vai fazer com que você alcance níveis cada vez maiores de excelência no seu desempenho em seu serviço a Deus, né? No cumprimento do seu propósito. Então, um propósito de vida é o motivo da nossa existência, é a nossa missão de vida. Né? Você foi chamado para servir. E aí tem 3 pontos aqui importantes. De um modo geral, estamos aqui para servir, aprender e desfrutar. Então, primeiro ponto, servir. Estou aqui para servir. Servir a quem? Servir a Deus. Mas Deus precisa de alguma coisa? Não necessariamente. Entendeu? Mas eu escutei uma coisa muito interessante, né, alguns anos atrás, de um irmão, e ele falou assim, olha, Deus ele não precisa de nós, mas ele decidiu contar conosco, contar com a nossa ajuda. Né? Ele não precisa, ele pode fazer tudo, inclusive vai fazer infinitamente melhor do que qualquer ser humano pode fazer. Mas ele decidiu nos envolver nesse trabalho, né? O trabalho do reino. Ele poderia vir, como já veio, né, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e pregar, por exemplo, o evangelho para o mundo inteiro, e faria com muito mais eficiência do que toda a igreja junta. Entendeu? Mas ele decidiu contar com a gente, contar com o seu trabalho, com a sua participação, a nossa participação, né? Então, o aprendizado, estamos aqui para servir, aprender. Outro ponto, né? E desfrutar. O aprendizado, ele é para quê? Para que a gente aumente os níveis de excelência. Né? A gente tem que servir ao Senhor com excelência. Né? A gente vê aí que em testemunhos, né? Tem um testemunho de um rapaz bem interessante, eu me recordo, o nome dele é Gabriel Estevam, você pode procurar no YouTube, e ele diz que ele era satanista, né? Desde o ventre, digamos assim, ele já foi consagrado ali ao satanismo, a servir às trevas, e ele tinha todo uma dinâmica de vida que já foi passada para sua mãe, tinha sido passada para sua mãe, muito bem detalhada, muito bem definida, porque ele tinha que ter um desempenho muito bom.
ali servindo as trevas. E quanto mais nós, né, eu deixo isso para reflexão, quanto mais nós, ele não poderia, inclusive, comer qualquer coisa. Então, o povo de Deus, eu não gosto nem de falar, um descuido, um desleixo total em relação à saúde, né? Algumas denominações ainda cuidam disso, mas são muito poucas, porque a maioria da Igreja de Deus na Terra não cuida da saúde, né? Então, algo tão fundamental para que a gente possa cumprir com o nosso propósito, ter um raciocínio rápido, né? Ter uma flexibilidade cognitiva, ter memória, uma memória otimizada, foco, atenção. Então, assim, tudo isso requer nutrição, nutrientes, né? Então, onde a gente consegue os nutrientes? Dentro da alimentação, né? E se a nossa alimentação ela é deficiente, ela é falha, a gente não vai conseguir, vai piorar o nosso desempenho e a gente vai oferecer a Deus um serviço medíocre, e não é o que a gente quer. Então, ó, servir, aprender continuamente, não existe possibilidade alguma de passar um dia sem aprender e desfrutar. Quando eu falo também sobre aprendizado, não estou dizendo que todos os dias você tem que pegar um livro para ler, mas a gente aprende inclusive contemplando a natureza, né? A gente vê ali em Provérbios, se eu bem me recordo, Provérbios 31, eu acredito que chega ali, acho que é Provérbios 31, no final de Provérbios, diz ali que nós devemos atentar, né, para o trabalho da formiga. Olha, a formiga ela não tem chefe, não tem dominador, né? Contudo, ela faz um trabalho organizado e tudo mais. Né? O coelho que faz da rocha a sua casa. Enfim, tem uma série de orientações que são ensinamentos adquiridos aonde? Na natureza, na contemplação. Então você está, de repente, numa praia, você está numa cachoeira, você foi curtir alguma coisa e tal, você está convivendo com pessoas, uma palavra, uma frase, uma ação pode te ensinar algo muito poderoso, né? Então é só a gente passar a ter mais atenção, né, em tudo, porque a Bíblia diz o seguinte, no livro de Jó. Jó, ele diz assim, Deus fala com o homem todo o tempo, embora o homem possa não atentar para isso. Eu nem me recordo se realmente foi o Jó que falou, mas ali no livro de Jó, eu vou até ver aqui na íntegra para poder te passar. Então, ó, Eliú, na verdade, né? Eliú, é no livro de Jó, mas em Jó 33:14 diz assim, pois Deus fala ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. Ou seja, Deus ele está sempre se comunicando com o ser humano, mas de maneiras diferentes. O fato da gente não atentar para isso, para a gente de repente ficar esperando só revelação de irmão e tal, e profecia e tudo mais, faz com que a gente perca grande parte dessa comunicação de Deus conosco. Então é interessante, né? Na verdade é fundamental para que a gente tenha sucesso na vida e alcance aquilo que a gente deseja alcançar. Melhor do que isso, alcance aquilo que Deus quer que a gente alcance, que é muito maior do que a gente pode pensar. Isso é alcançado, é fundamental que a gente ouça a voz de Deus, né? Às vezes vai ser realmente, você vai ouvir a voz de Deus como se fosse alguém falando com você, você vai ouvir a voz de Deus dentro de você, você vai entender a vontade de Deus na palavra, mas outras circunstâncias, como eu já falei aqui, também são utilizadas para que Deus se comunique conosco. Então é importante que você atente para isso, para que você tenha sucesso na sua caminhada, ok? Na próxima aula, vamos dar continuidade nesse curso tão importante para a sua vida, e isso porque eu sei, porque foi muito importante, tem sido muito importante guiar a minha vida pelo meu propósito, né? Sabendo aí o que eu fui chamado para fazer na Terra. Deus te abençoe, até a próxima aula.